Ufa! Faz um tempo, desde que usei um fundo preto e tudo mais. Tudo bem, pessoal, bem-vindos a este episódio especial da Zona Cinza do Geography Now. Vamos começar. Oi, pessoal, sou o Barbs, seu anfitrião. Nossa, caramba, o que é isso que estou vestindo? É uma camiseta do Geography Now, disponível em geographynow.com. Confira no site. Temos também mochilas de cordão e canecas. Todos são ótimos produtos que apoiam o canal. Como sempre digo, não é vender-se se é a sua marca. De qualquer forma, é assim que as coisas vão acontecer em termos de formato. Sei que muitos de vocês devem estar pensando sobre os co-apresentadores, como Hannah, Art, Keith, Noah e Caleb. Nós os amamos e eles sempre serão bem-vindos para participar desses episódios. Porém, é importante entender que eles também têm suas próprias vidas. As vidas deles não giram em torno do Geography Now. Como o Caleb, que tem 2 filhos e um terceiro a caminho. Keith e Hannah, eles se mudaram para Flórida e Alabama, respectivamente. E Hannah tem um filho agora, as pessoas têm vidas, sabe? E eu tenho que respeitar isso, mas eu só quero dizer a todos os meus co-apresentadores que eu amo todos vocês e se quiserem, ainda estão convidados a participar deste programa como co-apresentadores. Ok, mas enquanto isso, eu também quero manter esses vídeos um pouco mais condensados e mais curtos. Eu sei que alguns de vocês até se cansaram quando os vídeos tinham mais de 30 minutos de duração e vocês estavam tipo, você pode encurtar um pouco e ir direto ao ponto? Continuarei fazendo a maioria dos segmentos, mas também tentarei apresentar pessoas do país nestes vídeos. Este é o novo formato dos episódios da Zona Cinzenta do Geography Now. Além disso, é o meu conteúdo e o meu canal, eu posso fazer o que quiser. Para os novos no canal, passei 10 anos fazendo um perfil de cada país do mundo na lista da Organização das Nações Unidas, mas também existem lugares sob disputas de soberania ou reconhecimento parcial. Hoje vamos falar sobre o primeiro lugar da Zona Cinzenta, localizado nos Balcãs, também conhecido como a família mais feliz da Europa, que com certeza nunca teve drama ou discussões internas. E essa área da Zona Cinzenta é o lugar favorito de todos que nunca se envolveu em nenhuma controvérsia. Senhoras e senhores, vamos falar sobre Kosovo. Então, antes de começarmos, eu só quero fazer uma ressalva. Eu não estou aqui para fazer nenhuma reivindicação de soberania sobre Kosovo. Eu estou apenas aqui para explicar qual é a situação de forma objetiva, ou tão objetivamente quanto eu posso, com base no conhecimento que eu tenho para vocês e para as pessoas que não sabem muito sobre Kosovo. Recentemente fui ao Kosovo, consegui muitas filmagens que vocês verão neste episódio e conversei com muitas pessoas que vivem lá. Fiz um vídeo de referência completo que vocês podem assistir se quiserem entender toda a complicada disputa entre os sérvios e os albaneses do Kosovo, pois leva muito tempo para entrar em detalhes. Dito isso, o que é o Kosovo? Você pode ter ouvido falar deste lugar talvez de passagem, nas notícias, em um vídeo do YouTube, algo sobre guerra, conflito e Iugoslávia. O quê? Explicaremos isso mais adiante no vídeo. Independentemente do que eu diga neste vídeo, as pessoas ficarão irritadas e comentarão. Elas vão escrever um romance inteiro sobre o que pensam a respeito. É assim que vai ser, ok? Então, o melhor que posso fazer é apenas apresentar os fatos objetivos da melhor forma possível para vocês discutirem, ok? Enquanto isso, vamos para o gráfico de movimento do mapa. Kosovo é uma região em forma de diamante localizada nos Balcãs, na Europa, sem litoral entre a Macedônia do Norte, Albânia, Montenegro e, dependendo do ponto de vista, faz fronteira com a Sérvia ou é uma região autônoma sérvia. O país é dividido em 7 distritos com a capital e maior cidade, Pristina, na parte centro-norte do país. Pristina também tem o maior e único aeroporto internacional, o Aeroporto Internacional de Pristina, enquanto a segunda e terceira maiores cidades são Prizren e Peja. O país também possui uma ampla malha rodoviária que adentra todos os países vizinhos. Porém, a fronteira com a Sérvia é complexa. Ao sair da Sérvia para o Kosovo, não há controle de passaporte, já que a Sérvia ainda considera o Kosovo como parte de seu território. Se você estiver saindo do Kosovo para a Sérvia e não for um cidadão sérvio, pode enfrentar complicações dependendo da situação. A fronteira pode ser fechada a qualquer instante devido ao clima político, o que já ocorreu anteriormente. Caso contrário, o país tem um sistema de trens de passageiros e de carga administrado pela linha ferroviária estatal que se estende a todos os principais municípios. No entanto, o único país ao qual o trem tem acesso internacional é a Macedônia do Norte. Curiosidade, quando fui ao Kosovo, na verdade, entrei pelo lado da Macedônia do Norte, vindo de Skopje, onde viajei com meu amigo macedônio Dima, e ele me ajudou a conseguir muitas imagens para este episódio. Então, obrigado, Dima. Sinta-se à vontade para segui-lo, ele tem um canal no YouTube. Ele é o primeiro e único macedônio do Norte conhecido por fazer conteúdo exclusivamente em inglês, então sim, ele faz muitos comentários sociais. Não sei se isso é a sua praia, mas siga-o. De qualquer forma, agora você provavelmente está se perguntando: ok, por que eu continuo dizendo Sérvia? Sérvia, tipo, o que a Sérvia tem a ver com toda essa situação?
E por que há uma coisa estranha com a fronteira? Se você tiver tempo, confira o vídeo que eu referenciei, mas se você não tiver tempo, tentarei resumir rapidamente. Basicamente, Kosovo tem duas principais demografias: a maioria dos albaneses de Kosovo e a minoria dos sérvios de Kosovo. Então, durante grande parte do século XX, Kosovo caiu sob muitas das iterações do que era anteriormente a Iugoslávia. Isso significava que Kosovo era a única região de maioria não eslava em toda a antiga Iugoslávia. Depois que Tito morreu, a República Iugoslava meio que se separou nos 6 países que conhecemos hoje, e foi quando a área de Kosovo quis embarcar nesse trem da independência, ou alguns deles queriam se unificar com a Albânia. Infelizmente, essa perspectiva não aconteceu, o que levou à Guerra de Kosovo, que levou à intervenção da Organização das Nações Unidas em 1999, que levou a uma nova coisa de proxy global. De qualquer forma, em 2008, Kosovo declarou independência, ou pelo menos a maioria albanesa dentro de Kosovo declarou independência, e hoje mais de 100 países, acredito que o número exato era 108 países, reconheceram Kosovo como um país, ou cerca de 56, da Organização das Nações Unidas. Isso significa que para algumas pessoas Kosovo é considerado um país, enquanto para outras é considerado uma região autônoma da Sérvia. Então, novamente, realmente depende de quem você perguntar em Kosovo. Estas são as regiões onde a comunidade sérvia constitui a maioria conforme a Constituição de Kosovo. Eles podem oferecer serviços em sérvio. Em 2013, a União Europeia intermediou o Acordo de Bruxelas. O acordo permitiu que os dois funcionassem logisticamente sem que a Sérvia reconhecesse oficialmente Kosovo. Na verdade, se você for, ao aeroporto de Belgrado, eles até colocam, placas nas paredes que dizem, olha, nós vamos trabalhar com as pessoas em Kosovo, mas não estamos reconhecendo eles. Eles colocam placas de aviso no aeroporto. O destaque deste acordo foi conceder às minorias sérvias integração no sistema jurídico de Kosovo, direitos e autonomia, através da Associação Planejada de Municípios Sérvios. Isso abrangeu áreas como energia, telecomunicações, sistema judiciário, políticas, documentação, identidades, placas de veículos, escrituras e outros. Os sérvios que vivem em Kosovo têm diversas opiniões sobre a situação, mas a documentação lhes permite viver lá sem confusão e loucura generalizada. Então, em 2020, o Acordo de Washington, intermediado pelos Estados Unidos da América, foi iniciado para normalizar as relações econômicas entre os dois. O acordo incluía compromissos com projetos de infraestrutura, cooperação energética e a iniciativa Mini Schengen ou Balcãs Abertos, que Kosovo ainda não aderiu devido a preocupações com a possível influência sérvia. Essa coisa toda dos Balcãs Abertos, cara, isso é outro tópico. Mas, se eles se juntassem, então, a Sérvia poderia entrar e dizer mais coisas, mas se eles não se juntarem, então meio que complica mais as coisas. É um jogo de xadrez estranho. Vários projetos ainda não foram implementados e as pessoas reclamam da demora para a conclusão de tudo. Mas pelo menos no papel tudo foi assinado, então parece bom por enquanto. Formalidades à parte, a terra de Kosovo está repleta de muitos locais incríveis para conferir. Alguns dos quais são locais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. E aqui está uma lista de alguns dos melhores lugares que você pode querer conferir, se você decidir visitar primeiro. Em Prizren, temos o Mosteiro de Graca, patrimônio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e a mesquita Sultan Mehmet Fatih. A cidade é considerada a capital cultural de Kosovo. O desfiladeiro de Rugova, perto de Peja, é incrível. Temos o resort de esqui de Brezovica, o monumento recém-nascido de Pristina, o Museu Etnológico, a Biblioteca Nacional e o sítio arqueológico de Ulpiana, onde consegui fazer imagens de drone. Algo curioso é que há bandeiras americanas por toda parte. É loucura, até mesmo nos outdoors, prédios e placas. É como a América, né? Até o pão deles tem bandeiras americanas na embalagem e é estranho como o layout civil de toda a cidade. É estranho. É como se eles tentassem emular o estilo americano de, shopping de rua e praça de compras aqui com as calçadas ali e os arranha-céus de vidro. É estranho porque você percebe que eles vieram de um ambiente brutalista do tipo bloco socialista iugoslavo. E eles estão tentando muito se livrar dessa estética com arranha-céus de vidro e aço. E é tão estranho ver tudo isso, mas eu não sei. Achei isso bastante interessante quando fui lá. Bem, nessa nota, além do layout civil de Kosovo, você notará que há também um lado de paisagem física muito fascinante e intrigante. Vamos falar sobre isso no próximo segmento, não é? Kosovo pode ser pequeno, mas não deve ser descartado. Muita coisa acontece nessas colinas e vales acidentados, e se você piscar rápido demais, pode perder algo realmente legal. Mas primeiro vamos explicar no gráfico animado. Kosovo é composto por cerca de 2/3 de montanhas, incluindo as montanhas Shar ao sul e Kapaunic ao norte. Além disso, você encontra as Montanhas Malditas, no oeste e sudoeste. Entre as cadeias de montanhas estão as planícies de Drenica e Kosovo, onde se concentra a maior parte da agricultura.
Dessas montanhas se originam diversos rios que as atravessam, como o Drin Branco e o Sitnica, o mais longo que flui inteiramente no Kosovo. Do contrário, o maior corpo de água interior seria o Lago Uimani, também chamado de Lago Gazivoda, criado pela barragem Uimani. Historicamente, o país era conhecido por ter a quinta maior reserva de lignito do mundo, desempenhando um papel fundamental em sua economia. Adoro a paisagem dos Balcãs, com suas lindas montanhas e colinas intocadas. Sim, há muito drama acontecendo, mas é lindo. Nas colinas é possível encontrar alguns animais selvagens ocasionalmente. Animais típicos dos Balcãs podem ser encontrados aqui ocasionalmente, como javalis e veados e peneireiros e cegonhas. Enquanto dirigia na fronteira com Montenegro, observei várias raposas fofas nas montanhas. Foi uma experiência incrível. E claro, o nome Kosovo vem da palavra Sérvia para Campo de Melrose. Muitos Melrose aqui, então sim. Pristina até tem um santuário para ursos marrons resgatados, então isso também está acontecendo. Segundo o Banco Mundial, Kosovo é uma economia de renda média, com funções que seguem os princípios de mercado livre e um grande setor privado. O status não reconhecido de grandes economias, como Rússia e Índia, os impede de se juntar a certas ONGs. Além disso, Kosovo tem uma taxa de imigração notável, com uma diminuição populacional na última década. Tire suas próprias conclusões. De qualquer forma, seguindo em frente, vamos falar sobre comida. Sendo um país dos Balcãs, obviamente você vai ver muitos elementos balcânicos em sua culinária. Alguns dos principais pratos que você pode querer experimentar incluem flia, uma espécie de panqueca em camadas com creme e manteiga. Piti, que é basicamente o mesmo que burek, apenas com outro nome. Tavikose, cordeiro ou vitela, assados com arroz e molho de iogurte e ovo. Pazul, que é um ensopado de feijão e linguiça defumada ou carne. Queijo Shari das montanhas Shar. Assim como nos outros países dos Balcãs, você vai encontrar muitos cevapi ou kebaba aqui. A diferença é que geralmente não usam carne de porco. Eles usam carne bovina e cordeiro devido à maioria muçulmana. E é claro, você sempre encontra uma boa garrafa de rakia, uma bebida consumida em todos os Balcãs. Até os muçulmanos bebem rakia. Não dá pra ser dos Balcãs sem ela. É assim que as coisas são. Curiosamente, em um restaurante no Kosovo, ao pedir uma pizza, me ofereceram maionese para acompanhá-la. Fiz uma postagem sobre isso nas redes sociais e muitos dos meus inscritos europeus, exceto os italianos, reagiram. Eles ficaram horrorizados, mas muitos outros europeus admitiram também colocar maionese na pizza. Isso não é novidade apenas para Kosovo. Fiquei surpreso, já que sou meio italiano e isso parecia uma abominação para meus ancestrais. Mas meu lado coreano dizia para apenas comer. Experimentei e, na verdade, não odiei tanto assim. Não é o meu favorito, mas era digerível. De qualquer forma, como a comida de Kosovo, há muitos indícios e sabores que contam a história deste lugar, mas nada conta mais sobre Kosovo do que as pessoas. Então vamos para o próximo segmento? Antes de tudo, alguém que vive em Kosovo é tecnicamente chamado de kosovar, mas esse título depende de com quem você fala. Por exemplo, muitos sérvios nem gostam desse título. Eles dizem que são apenas sérvios da Sérvia, mas depende, talvez eu esteja me precipitando. Vamos explicar melhor com este gráfico demográfico, ok? Kosovo tem cerca de 1,6 milhão de habitantes, e a população mais jovem da Europa, com idade média de 30 anos. 4. Conseguindo. Obter dados demográficos precisos é complicado devido ao boicote do censo em 2011 por sérvios étnicos e algumas comunidades ciganas, o que pode distorcer os números. Segundo meus dados, considerando as populações municipais em áreas dominadas por sérvios, o país é predominantemente habitado por albaneses étnicos, que compõem cerca de 90% da população, enquanto os sérvios, o segundo maior grupo, compõem possivelmente cerca de 8%. Os 2% restantes são compostos por outros grupos étnicos como turcos, croatas, bósnios e ciganos. Apenas para informar, eles usam o euro como moeda, usam as tomadas de tipo C e F e dirigem do lado direito da estrada. Após declarar oficialmente sua independência na Constituição, Kosovo é considerado uma nação bilíngue, com o sérvio e o albanês como idiomas oficiais. No entanto, embora o país seja oficialmente bilíngue, a maioria das pessoas apenas fala o idioma de seu povo, e o inglês como língua franca. Os albaneses não aprendem sérvio e os sérvios não aprendem albanês. De acordo com a Constituição, todas as comunidades podem ensinar e usar seus idiomas, além de ter serviços oferecidos neles. Então, até mesmo a comunidade turca tem permissão para falar e ensinar turco, os bósnios, os curani e assim por diante. A maioria dos albaneses do Kosovo é muçulmana, com níveis variados de devoção. Alguns se consideram muçulmanos mais culturalmente do que praticantes ativos do Islã, que foi introduzido principalmente durante o período otomano. No entanto, alguns albaneses também são católicos. E claro, para os sérvios que vivem em Kosovo, quase todos são ortodoxos sérvios. Então, aqui é onde a história fica um pouco complicada.
Qual é a verdadeira história por trás de Kosovo? E eu quero dizer, tão longe quanto podemos ir. As primeiras fontes escritas que explicam quem habitava essa área vêm dos antigos geógrafos gregos Estrabão e Ptolomeu, que escreveram sobre os ilírios e dardânios, um subgrupo dos ilírios, mencionados pela primeira vez no século 7 a.C. Então isso levanta uma questão, quem eram os ilírios? Bem, nós realmente não sabemos muito sobre eles. Eles foram mencionados brevemente em vários documentos históricos gregos, mas sua cultura e língua não foram muito exploradas. Basicamente, eles eram um antigo grupo proto-balcânico indo-europeu. Sabe-se que eles foram construídos com base em uma confederação frouxa de grupos tribais. Eles eram conhecidos por enterrar suas elites em grandes túmulos e tinham motivos e símbolos geométricos distintos em suas joias e armaduras. As únicas referências conhecidas da antiga língua ilíria são poucas palavras em manuscritos e nomes de lugares nas regiões onde habitavam. Então é realmente difícil entender exatamente quem eles eram. No entanto, os albaneses afirmam ser descendentes dos ilírios, e os albaneses em Kosovo afirmam ser descendentes do subgrupo dardânio dos ilírios. Com o tempo, as áreas onde os ilírios e os dardânios viviam foram tomadas e subjugadas por vários outros grupos de pessoas e impérios e reinos. Mas eis o ponto crucial. Por volta do século 6 d.C., a migração eslava começou a se deslocar para o sul e para os Balcãs. Assim, eles se dividiram em novos grupos, como croatas, eslovenos e sérvios, dando origem aos eslavos do sul. Após o fim do Império Otomano, a Albânia conquistou sua independência. Porém, as regiões do atual Kosovo ficaram sob as diversas versões do que logo seria a Iugoslávia. Os albaneses de Kosovo tiveram uma criação bastante distinta de seus primos na Albânia. Os albaneses de Kosovo foram criados em uma estrutura iugoslava durante a Iugoslávia, tendo que aprender sérvio. Eles tiveram que aprender os valores iugoslavos. Eles tiveram que viver mais como uma sociedade baseada na agricultura nas montanhas dos Balcãs. Os albaneses da Albânia possuíam mais influência mediterrânea, principalmente por terem grandes portos comerciais no litoral do Adriático. Historicamente, a costa da Albânia tinha muitos vínculos com Veneza. Sabe, muitas ideologias baseadas na Itália meio que permearam as áreas costeiras da Albânia. Além dos albaneses e sérvios, também existem outros pequenos grupos minoritários no Kosovo, como os turcos, romani e gorani. O povo gorani é muito único, especialmente no Kosovo. Eles habitam a região montanhosa de South Gora. Eles são conhecidos por costumes e tradições distintos, especialmente a cerimônia da noiva pintada, onde para casamentos a noiva se veste com um vestido elaborado e seu rosto é pintado com padrões geométricos, elaborados, cores, joias e gemas adesivas. Minha amiga Eva Zubek fez um documentário interessante onde ela passou pelo processo de se tornar uma noiva guarani por um dia. Confira. De qualquer forma, Kosovo também tem algumas conquistas em atletismo. Eles foram reconhecidos oficialmente pelo Comitê Olímpico, União das Associações Europeias de Futebol e Federação Internacional de Futebol Associação em 2014. Nesse mesmo ano, jogaram sua primeira partida oficial de futebol da Federação Internacional de Futebol Associação contra o Haiti. Acabou em empate. Mas se há um esporte em que Kosovo se destaca mais, eles realmente gostam de judô em Kosovo por algum motivo. Tanto que em 2016, em seus primeiros Jogos Olímpicos, eles ganharam não apenas sua primeira medalha, mas sua primeira medalha de ouro no judô. 4 anos depois, nas Olimpíadas de Tóquio, eles ganharam mais 2 medalhas. Talvez só suas mulheres amem judô. Até agora, todas as medalhas foram conquistadas por mulheres, então não sei o que dizer. Muitas coisas também estão acontecendo na música. No entanto, entregarei isso a um de nossos geógrafos do Kosovo. Pessoal, digam olá para Aulon. Olá, sou Aulon e vou explicar rapidamente sobre a música do Kosovo. Primeiramente, a maior parte da música tradicional que temos é a música folclórica e frequentemente apresenta instrumentos como tifteli, charki, lahuta e flautas. A música folclórica albanesa é geralmente feita no dialeto Gag, específico do norte da Albânia e do Kosovo. Também há muitas influências otomanas e eslavas devido aos séculos de cultura otomana e eslava. O Kosovo tem uma cena pop e hip-hop próspera com artistas como Dafina Zesiri, Capital T e Butrin Dimeri. Dua Lipa, nascida em Londres de pais albaneses do Kosovo, mantém laços estreitos com o Kosovo e é uma embaixadora cultural. Rita Aura, também nascida de pais albaneses do Kosovo, e festival e eventos temos o Tokofest em Prizren e o Gonfest, que celebram música e cinema, e então temos o Sunny Hill Festival, fundado pela Dua Lipa e seu pai. E este grande festival de música em Pristina traz atos globais para o Kosovo e também apoia artistas locais.
Obrigado, bom senhor. Cobrimos muito neste segmento. Espero que talvez você esteja entendendo um pouco mais sobre como são as pessoas no Kosovo. Agora vamos falar sobre como este lugar se conecta com o resto do mundo em nosso segmento final, A história do Kosovo se torna ainda mais complexa devido ao seu status de estado parcialmente reconhecido. A diplomacia é provavelmente o aspecto mais importante em que podem se concentrar para manter sua reivindicação de soberania. As entidades e países que provavelmente têm a relação mais próxima com o Kosovo hoje. Ou pelo menos o corpo autônomo do Kosovo hoje provavelmente seria o seguinte: para os Estados Unidos da América e os países da aliança da OTAN. São obviamente aliados próximos. Se você vier ao Kosovo, verá bandeiras dos Estados Unidos da América por toda parte em homenagem à ajuda americana na intervenção da OTAN em 1999. Uma estátua do presidente Bill Clinton, que era presidente durante a intervenção, existe em Pristina. A maioria da União Europeia também seria considerada aliada próxima, sendo o maior apoiador econômico e institucional, além de facilitar o diálogo de Belgrado-Pristina. Espanha, Grécia, Romênia, Eslováquia e Chipre. Membros da União Europeia não reconhecem o Kosovo, provavelmente devido a preocupações separatistas internas. A Turquia sempre apoiou o Kosovo devido aos laços culturais e religiosos herdados da era otomana. Hoje, a Turquia contribui para o desenvolvimento militar e de infraestrutura do Kosovo. Os países ex-iugoslavos não pertencentes à União Europeia, como Bósnia e Herzegovina, Montenegro e Macedônia do Norte, também se relacionam bem com eles. Eles compartilham história e cultura e ambos os países possuem comunidades albanesas notáveis. Mas a nação que provavelmente se dá melhor com eles seria a Albânia, já que a maioria das pessoas em Kosovo são etnicamente albanesas e se veem como um só povo. Kosovo recebeu maior influência da Iugoslávia. Qualquer coisa que Kosovo almeje, a Albânia é sempre a primeira a apoiá-los e imediatamente embarca. Esses dois se amam. Em conclusão, é uma situação muito complicada na qual todos estão reivindicando tudo e negando tudo o que o outro lado diz. Não há uma solução simples para esse problema. É uma narrativa que permanecerá em ambos os lados, porém, a vida segue. Mais um dia amanhece. Ninguém sabe por quanto tempo essa estranheza perdurará. Teremos que descobrir com o tempo. Obrigado por assistir. Saúde, fique tranquilo e ligado. Inscreva-se se quiser.